Gostaria de começar com uma frase do Jon Kabat-Zinn, que é um dos principais proponentes do movimento de mindfulness no Ocidente hoje em dia. Ele fala o seguinte: enquanto você está respirando, tem mais certo com você do que errado. E eu sinto que isso resume muito bem essa realização de que a gente vive numa ilusão, que eu não sou suficiente, que eu sou inadequado, que tem alguma coisa errada comigo. E a maioria das pessoas neste mundo vive nessa ilusão. Eu chamo isso de transe porque é como se você percebe a realidade de forma perturbada. Você não está vendo claramente quem você é e você está acreditando nas suas histórias e nas suas crenças que são embutidas desde pequeno, que eu não sou suficiente. Então não é nada pessoal. Eu acredito que isso é uma condição muito comum para a maioria das pessoas. Apesar que não todo mundo mostra, né, muitas pessoas escondem deles mesmos essa sensação de inadequação, todos nós sentimos isso em vários momentos na nossa vida. Eu mesmo senti isso muitas vezes. Então hoje eu quero trazer uma perspectiva e reflexão que pode te ajudar a perceber como que a gente entra nessa transe e como que a gente pode sair dela através da nossa consciência. Por que esse senso de eu não sou suficiente é tão forte? Por que a gente entra nessa transe? A gente acredita que isso é verdade, a gente sente que isso é verdade. Porque não é apenas uma crença, não é apenas um pensamento, eu não sou suficiente, eu tenho alguma coisa errada comigo. Normalmente isso vem junto com uma sensação forte no corpo, uma emoção, um sentimento. Então o pensamento fica vinculado com o sentimento. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de ver através dessa ilusão e ver que isso não é verdade. E a maioria das pessoas, eles tentam lidar com esse tipo de sentimento por várias formas, mas todas elas, no meu ver, são inadequadas. Uma forma é de tentar compensar por esse sentimento, né? Então, para não sentir que eu não sou suficiente, a pessoa corre atrás de sucesso, corre atrás de fama, tenta provar para os outros, né? Buscar a aprovação dos outros e provar para os outros que eu consigo, eu posso, olha quem eu sou, né? Outras pessoas tentam negar, evitar ou reprimir essa sensação através de vícios e vários tipos de distrações, né? A gente pode pensar em bebidas e drogas, comida, as formas da gente abafar essa sensação que é o não suficiente. E outras pessoas entram numa depressão, numa depreciação, né, em relação a essa percepção. E todas essas formas são formas não eficientes, porque a gente acaba colocando por baixo do tapete e não lidando diretamente com a fonte desse senso de inadequação. Qual que é a fonte desse senso de inadequação? É o nosso ego, né? O nosso ego, enquanto a gente se identifica com o nosso ego, que é o nosso eu pequeno, limitado, né? A pessoa dentro de mim, a gente vai sentir essa inadequação. E o ego, ele não tem satisfação. Ele sempre vai provar, olhar para o mundo, para a realidade e provar para a gente que a gente não é suficiente. Bom exemplo disso é pessoas que têm muito fama, muito dinheiro, muito poder. E mesmo assim elas têm esse senso de eu não cheguei ainda, né? Eu não consigo descansar, eu não consigo ser satisfeito com aquilo que eu tenho, eu preciso de mais. Então nesse sentido, o ego é como um buraco sem fim, sem fundo. Para a gente entrar em contato com aquilo que é suficiente, a gente precisa entender esse ego, entender o mecanismo pelo qual a gente se identifica com essa história. E eu quero te oferecer uma prática que pode te ajudar você a olhar mais profundamente, investigar e ir além das histórias. Então, como eu falei, o pensamento é o nosso suficiente, normalmente vem acoplado com uma sensação no corpo, um sentimento, uma emoção. Então, esses dois componentes na nossa mente fortalecem essa crença, né?
Então, o que a gente precisa fazer primeiro, né? Eu vou trazer uma prática aqui e você pode acompanhar comigo ou fazer depois de assistir esse vídeo. Então, primeiro, evoca um pensamento oposto. Pense, eu sou perfeito, eu sou suficiente, não tem nada de errado comigo. E você evocando esse pensamento, você ativa o seu inconsciente para te provar que isso não é verdade. Então pode dizer para você mesmo, eu sou perfeito, não tem nada de errado comigo. E vê o que surge. Pode ser que surja alguma memória, né? Por exemplo, de tipo, seu pai te falou, você não presta. Ou sua ex-companheira ou ex-companheiro te falou algo do tipo, eu não acho que você é atraente o suficiente. Eu acho que você não consegue. Qualquer que seja a memória, qualquer que seja a imagem, vê o que surge de forma espontânea, sem filtrar. Pode ser que algumas palavras surjam, pode ser que alguma imagem do passado, algum sentimento. Mas primeiro olha para a imagem, para a memória. Observa ela a partir da consciência. Existe algo em você que está observando, como se fosse a sua memória, como se fosse uma nuvem no céu. Existe uma certo espaço, certa distância entre você e o pensamento. Sem acreditar no pensamento e na imagem, sem se identificar com ela, simplesmente reconhece, aceita, não precisa tentar mudar, não precisa julgar e deixa ela se desenvolvendo na sua frente. Se ela tem um senso de realidade, não, isso é real, né? Essa memória tem uma pegada assim para você forte. Isso significa que existe um sentimento, uma sensação no corpo vinculada a ela. Então deixa a imagem ir e volta a sua atenção para o corpo. Agora observa o seu corpo. Onde que está a sensação? E você acolhe essa sensação. Você, de novo, não precisa julgar. Simplesmente aceita ela de forma amorosa, né? Uma aceitação amorosa, um acolhimento. Porque existe espaço dentro de você que consegue lidar com isso, consegue digerir essa sensação. Pode ser que ela fica meio estagnada, você tem uma sensação que ela fica estagnada, ou é que ela se movimenta de alguma forma. Ela se dissolvendo. Sem nenhum apego a nenhum resultado, simplesmente observa, esteja com ela, de forma consciente. E pode ser que nesse processo surja alguma imagem a mais, alguma outra memória, alguns pensamentos. E da mesma forma, então, pode observar os pensamentos como apenas pensamentos. Eles não são certos ou errados, eles são simplesmente pensamentos que estão passando na tua mente. Você não precisa fazer nada com eles, simplesmente deixa eles vir e ir. E se existe ainda uma carga emocional, você pode voltar a atenção para essa, né, sensação no corpo, sem nenhuma pressa, sem tentar mudar a sua experiência. Deixa essa experiência se resolver por si só. Agora volta para o seu corpo, para a sua respiração. Se você precisar, pode voltar para esse processo, né? Se você ainda sentiu que ainda não se resolveu tudo que está dentro de você, ainda tem uma carga, ou umas imagens, memórias, você pode voltar para esse processo e fazer num tempo maior. Eu recomendo você fazer esse processo por 15 a 30 minutos por vários dias seguintes. Porque cada vez que você faz esse processo de estar com seus pensamentos e emoções vinculadas à sensação de eu não sou suficiente, essa sensação e esse transe, essa vinculação vai perdendo a força. E você não vai se identificar tanto com ela. Então isso demanda uma certa prática, uma certa dedicação a esse processo, mas isso realmente dá resultado. E a ideia aqui não é simplesmente substituir
a crença eu não sou suficiente como a crença eu sou perfeito. Não é essa a ideia, não é pensamento positivo. Na verdade, o pensamento eu sou perfeito serve só para evocar o contraste, para inconsciente surgir com suas imagens e memórias, provando que isso não é certo. Mas a ideia da verdade da gente se desapegar tanto da ideia de que eu sou insuficiente, quanto da ideia de que eu sou suficiente ou perfeito. Porque nenhuma dessas definições te descreve quem você é. Você é muito além de qualquer definição, mesmo pensando eu sou perfeito. Então, nesse processo, você vai perdendo essa identificação com esse senso de eu não sou suficiente. Você vai saindo da transe e você vai acordando para a sua real natureza, né? Porque é importante da gente ver o que a gente não é. A gente não é esses pensamentos, a gente não é esses sentimentos. Que esses sentimentos e pensamentos não provam que eu não sou suficiente. Mas além disso, é importante da gente reconhecer quem eu sou então, se eu não sou isso, né? E se conectar com esse lugar dentro de nós que é pleno, que é a própria totalidade da nossa existência. E ele não pode ser descrito com palavras. Ela é a própria fonte de todos os conceitos e todas as experiências. Ela é a própria consciência a partir de qual tudo surge, né? A partir de qual o nosso mundo surge. E isso não tem limite, né? Nada falta para quem você é de verdade. Mas isso não é suficiente simplesmente pensar sobre isso e entender intelectualmente. A gente precisa vivenciar isso. Por isso que o processo de meditação é tão importante, da gente entrar em contato diariamente com esse espaço, esse descanso profundo, no qual a gente não precisa buscar algo de fora para provar que eu basto, que eu sou suficiente. Espero que esse vídeo te ajude a entender o mecanismo como que a gente entra no transe de inadequação e também te inspira você praticar essa investigação. Tenta fazer por alguns dias e observa como que isso pode transformar a forma que você olha para si mesmo, a forma que você vivencia a realidade a partir desse lugar da plenitude. Agradeço pela sua escuta e se você gostou desse vídeo, recomendo você dar uma olhada no meu canal e assistir a outros vídeos, acredito que você vai gostar também. Grande abraço para você.